anos, estudo com profundidade todas as teorias, e eu acredito que as pessoas não entenderam ainda que existe arrebatamento e segunda vida. Basicamente, o que os amilenistas dizem. Os amilenistas são aqueles, na maior parte deles, os calvinistas. Tá? Eles acreditam que Israel não tem mais nada a ver. Simplesmente virou a página. Eles creem numa teoria chamada de Replacement Theory, ou seja, a teoria da substituição. Ou seja, no lugar de Israel, Deus põe a igreja. Deus fala assim: porventura Deus deixou de ter aliança com o seu povo? De maneira nenhuma. Ou seja, eles não entenderam que, na verdade, o endurecimento, é o que Paulo fala aos Romanos, capítulo 9 a 11, o endurecimento de Israel foi necessário para que os gentios fossem alcançados. Mas lá no final do capítulo 11 ele fala: Deus encerra todos debaixo da desobediência para exercer misericórdia com todos. Ele está dizendo, a igreja foi enxertada na videira verdadeira. Ou seja, as promessas de Deus para com Israel ainda estão valendo. Então, os amilenistas também dizem o seguinte: não são 1000 anos. Não são 1000 anos, porque só tem um texto que fala sobre isso, que é o texto de Apocalipse 22. Não é verdade. Todos os veterotestamentários, os judeus, os rabinos, eles falam de reino milenar do Messias. O Talmud, que é o principal, a Bíblia fala de 1000 anos, eu creio que são 1000 anos. Agora, eles dizem que quem está governando, porque Apocalipse 22 diz que Cristo vai reinar na terra durante 1000 anos. Aí eles dizem, não, Cristo não vai voltar mais para a terra agora. Ele está reinando já através da igreja. Agora, o texto de Apocalipse 22 diz que Satanás está preso. Para você parece que ele está preso? Na cabeça das nações. Então, eles simplesmente têm que fazer um malabarismo teológico. Por quê? Porque o Calvino era antissemitista. O Calvino não aceitava os judeus e culpava os judeus pelo fato dos judeus terem matado a Cristo. Agora, se eles são calvinistas, eles não têm que entender que era necessário que alguém fizesse isso. Então, assim, os amilenistas e os pós-milenistas, dentre os pós-milenistas, tem aqueles que acreditam na teologia, a escatologia vencedora. Essa escatologia, ela nasceu, sobretudo, no final do século XIX, começo do século XX, quando o mundo estava descobrindo muitas coisas extraordinárias, como penicilina, o mundo estava com avanços tecnológicos, logo veio o avião, sabe, o término, né, dos transportes, por exemplo, com navios, como é que chama, com motor a combustível de carvão, começa aí então os carros, os automóveis, muito avanço. O que os camaradas falaram? O mundo está melhorando. Então, na verdade, Jesus já está governando, vai melhorar, até que de repente ele aparece. Mas aí veio a Primeira Guerra Mundial, aí veio a Segunda Guerra Mundial. O século XX foi o século mais sangrento. Como é que Jesus está governando nesse caos? Quando você vai, e tem um outro detalhe, quando você vai para o nascedouro da palavra profética em relação à escatologia, Daniel 9, de 24 a 27, fala de 70 semanas estão destinadas para o seu povo, é um anjo falando para Daniel, né? E para a sua cidade. Ou seja, ele está dizendo, essas 70 semanas é um programa de Deus que ele vai tratar com Israel, porque o teu povo é Israel e a tua cidade é Jerusalém. Então, eu, como pré-milenista, eu acredito que vai haver tudo literal. E quando você vai para o Novo Testamento, você percebe que Paulo, ele fala do arrebatamento, e no arrebatamento a igreja sobe para o encontro com Cristo nos ares. Na segunda vinda, que é lá em Apocalipse 19, a igreja desce com Jesus. Então, um vai ser num piscar de olhos, como ladrão da noite. O outro, todo o olho verá. São dois eventos diferentes. Em 1 Tessalonicenses 4 fala do arrebatamento, e no 5 fala do dia do Senhor. Entendeu? Agora, é o dia da ira.
fala, mas 1 Tessalonicenses 5,9 diz, mas vós não fostes destinados para a ira. Então, no 4 é o arrebatamento, no 5 é o dia da ira, que é a grande tribulação. Quando você vai para Mateus 24, você vê que é depois da tribulação daqueles dias, foi visto um sinal no céu e o Senhor aparece. Então, no arrebatamento, primeiro vem o arrebatamento, depois o dia da ira. Na profecia de Jesus, primeiro vem depois da tribulação desses dias é que vem o Senhor. Então são dois eventos diferentes. Uma coisa não exclui a outra, só são dois programas diferentes. O primeiro programa é para os crentes que creem que Jesus é o Senhor e Salvador. O segundo é para o mundo inteiro. O mundo inteiro vai ver. As consequências acontecerão para o mundo inteiro. Outra coisa, Jesus, quando ele fala lá em João capítulo 14, né, aquele texto célebre, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vou teria dito. Vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. E quando é que Jesus vem buscar a sua noiva? Para levar para onde? Para a casa do meu pai. É o céu. Agora, na segunda vinda, não tem casa do meu pai. Na segunda vinda ele desce no Monte das Oliveiras com a sua noiva. Então são dois lugares. Tem gente que fala, não, vai subir e descer. Pera lá. Ele vai preparar um lugar, a gente chega lá, dá uma olhadinha e já desce? Não, a igreja estará lá por 7 anos. E depois dos 7 anos ela desce para o programa de Deus na terra através do milênio. Mas antes do milênio, no vale de Josafá, que é o vale de Cedron, você conhece bem, e Yehoshafá, que significa que o Senhor julgará, ali ele vai reunir as nações, e o texto ainda diz, e serão julgadas pela maneira como trataram Israel e dividiram suas terras. Até isso a profecia diz. Como é que Deus vai falar, não tem Israel aí? Porque Deus fez uma promessa a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Eu falo do Senhor de misericórdia. O Senhor sabe muito bem do lado de lá eu estou. Então me abençoa. Porque, cara, que Deus derrama como promessa para alguém com quem ele faz aliança, não tem volta. Você já imaginou Deus chega e dizer, Tiago, eu te amo, eu vou abençoar os teus filhos, vai chegar uma hora, eles vão se desviar e eu vou abandoná-los. Você pode pensar nisso? Difícil. A Bíblia diz, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. Tem um detalhe, quando os pré-milenistas falavam que Israel ia voltar, os amilenistas e os pós-milenistas davam risada. Não que voltar o quê? Não vai voltar coisa nenhuma. Em 1948 voltou. Em maio eles declararam o nascimento do Estado Moderno de Israel. No dia 15 de maio começou a Guerra da Independência. Era tudo refugiado, voltando da guerra. Não tinham armas, não tinham nada. Venceram tudo. Contra todas as nações. E venceram. Não, assim, gente. Salva é crer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador e o único caminho. Ninguém é salvo se não for dessa maneira, e ninguém deixa de ser salvo por crer de maneira errada em outros aspectos teológicos. Porque senão, não seria só Jesus, né? E a Bíblia diz que é pela graça, sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Creu em Jesus, será salvo. O ladrão da cruz estava lá, morrendo. Jesus estava ladeado por 2 ladrões. Não é? Eu já gosto de pregar dizendo, né, que a cruz ela divide os que creem dos que duvidam, os que vão para o céu dos que não vão, né? E ali estavam 2 ladrões zombando de Jesus, e alguma coisa aconteceu, eu creio que foi o Espírito Santo, um deles mudou, virou e falou, olha, eu e você estamos aqui porque a gente merece, mas ele não, ele é santo. E ele olha para Jesus no estado mais deplorável que ele estava. Ele diz, filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que ele era o rei. Eu quero... A Bíblia, né, usada no Novo Testamento, é um eufemismo para a morte. Porque a palavra thanatos, que é morte no grego, é uma palavra muito pesada. Então, Paulo, quando ele se refere aos crentes que morreram, ele fala, por exemplo, eu não quero que vocês fiquem preocupados com os que dormem. Ele está se referindo aos crentes que morreram. Então ele usa de um eufemismo para não dizer os que morreram, porque na
teologia paulina, a palavra thanatos, né, ou necros, que são as duas palavras para morte, são pesadas. Agora, como é que eu tenho convicção de que as pessoas não estão dormindo? Ali é um eufemismo, tá? Não está se referindo ao estado das pessoas, tá?